Tudo bem, pessoal? Estamos começando aqui mais um dia, né, com o time da Biocasa, falando sobre alavancagem patrimonial com consórcio. E o dia de hoje nós vamos falar muito sobre as 5 principais estratégias que usamos aqui dentro da Biocasa, né, para alavancar o patrimônio dos nossos clientes. Então, vai prestando atenção aí, fica até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você vai chegar no final dele sabendo exatamente o que você tem que fazer para investir melhor o seu dinheiro e realmente começar a formar uma aposentadoria imobiliária, começar a prosperar ou até mesmo comprar o primeiro imóvel, se você ainda não tem o seu primeiro imóvel. Bom, vamos lá. Vou projetar minha tela aqui para vocês, é para vocês entenderem um pouquinho, né? O que nós fazemos aqui na Biocasa? Nós somos um ecossistema completo, né, dentro do mercado imobiliário, mas um dos nossos braços é a Biocasa Capital. Então, a Biocasa Capital, ela transforma a viabilidade financeira, né? Porque não adianta nada você querer, né, investir em imóveis, ter o seu primeiro imóvel, se você não tiver dinheiro, se você não tiver recursos, né? Então, antes de a gente procurar algum imóvel, antes da gente fazer qualquer coisa no mercado imobiliário, nós precisamos viabilizar financeiramente os nossos empreendimentos. Nós trabalhamos com financiamento e nós trabalhamos com consórcio. No dia de hoje, nós vamos focar na alavancagem patrimonial voltado para consórcio. Financiamento a gente deixa para explicar numa outra oportunidade. E por que disso? Porque o consórcio é a maneira mais inteligente de conseguir formar patrimônio. Sem juros, com previsibilidade de investimento, né? Vocês conseguem, através do consórcio, realizar sonhos dentro do mercado imobiliário, realizar a independência financeira dentro do mercado imobiliário. Então, o que eu vou explicar aqui são 5 estratégias, 5 técnicas que nós usamos dentro da Biocasa para fazer você formar patrimônio no mercado. Então, a alavancagem patrimonial, ela pode ser tradicional, né? Então, alavancagem tradicional, alavancagem otimizada, alavancagem financeira, alavancagem de construção e alavancagem de antecipação do tempo. Esse aqui é um método, né, testado e validado, né, por todas as nossas franquias, aonde vocês vão conseguir ter um diferencial de mercado sendo nosso cliente. E é muito importante vocês entenderem isso, porque no mercado aí fora, né, nas outras imobiliárias, os outros vendedores de consórcio, os outros corretores de imóveis, eles só conseguem fazer uma parte do nosso ecossistema. Eles só conseguem te vender o consórcio, te ajudar a escolher os grupos e as cotas e acompanhar você ali no decorrer do tempo. Isso se acompanhar, né? Que tem muitas empresas de consórcio que te vendem o consórcio e nunca mais te acompanham. No nosso caso aqui é diferente. Nós vamos te dar uma assessoria, uma consultoria, um acompanhamento do início ao fim da jornada. Porque você está investindo num consórcio, não é porque você quer comprar um consórcio. O consórcio é um meio para você realizar os seus sonhos, comprar o seu imóvel ou investir no mercado imobiliário. Só que a partir do momento que você investe num consórcio, ele precisa ter um acompanhamento. A compra do seu imóvel, nós vamos te ajudar em tudo isso. Se você quiser deixar o seu consórcio investido, nós vamos te explicar como. Se você quiser usar o seu consórcio para construir, nós não vamos somente te indicar uma construtora, nós vamos construir isso para você. Então, se você quer comprar um imóvel, construir um imóvel, reformar o imóvel, deixar o consórcio investido, nós temos todas essas estratégias. Ou até mesmo vender a sua carta contemplada, se fizer sentido você ter um ganho, né, um ágio, por estar vendendo a carta contemplada, fazendo um dinheiro de curto prazo. Então, hoje, nesse vídeo que eu estou aqui com vocês, eu vou explicar essas 5 estratégias de alavancagem. Anotem todas elas que vocês vão entender aqui com carinho e vocês vão escolher quais vocês vão investir hoje. Bom, alavancagem tradicional, qual é? Você faz
um consórcio. Mas de que forma que você faz um consórcio? De qualquer jeito, qualquer grupo, qualquer cota, qualquer administradora? Se você fizer desse jeito, a chance de você ser contemplado vai demorar muito. Então, você precisa da nossa consultoria para conseguir escolher as melhores administradoras barra os melhores grupos de consórcio. Então, aqui você começa a ter uma análise prévia. Mas qual que é a administradora? Quanto que está sendo o histórico de lance? Quantas pessoas estão sendo contempladas todos os meses? O que eu tenho que fazer para ser contemplado? Qual que é meu tipo de lance? Vai ser um lance limitado, que é um lance de capital próprio? Vai ser um lance livre, que podemos usar o capital próprio e uma parte do próprio crédito da carta? Vai ser um lance embutido, que eu só uso o dinheiro da própria carta, sem você precisar de dinheiro do seu capital? Você só vai ter a obrigatoriedade de ir pagando as parcelas? Ou um lance fixo, um lance fidelidade? Então, existem estratégias de lance para você utilizar um consórcio da maneira tradicional. Então, só que essa parte que eu já estou explicando para vocês, você já tem um diferencial sendo um dos clientes da Biocasa. Então, aqui eu gostaria que vocês entendessem isso. Você não pode simplesmente ir no seu gerente do banco e comprar um consórcio, ele falando, compra um consórcio para me ajudar. Você não pode simplesmente ir no seu gerente do banco ou no seu amigo de consórcio, o seu vendedor de consórcio, e se ele não souber no detalhe e te mostrar os números, não pode acreditar nas vozes das cabeças das pessoas. Vocês precisam ver o histórico dos grupos, ver exatamente qual é o grupo, o lance, a cota, para que a gente consiga trazer a probabilidade ao seu favor. Então, aqui é a alavancagem tradicional, onde você não vai investir em financiamento, pagar altas taxas de juros, ter que ter 20%, 30% de entrada. Você vai usar o consórcio para transformar ali a sua velocidade de investimento e de patrimônio. Tá? Então, de uma maneira geral aqui, pessoal, essa é a principal estratégia que o mercado utiliza. Só que ela não é a estratégia que forma mais riqueza dentro do mercado imobiliário. Ela é uma estratégia muito boa para quem quer comprar o primeiro imóvel e começar o jogo do mercado de alavancagem patrimonial. Vamos passar para a segunda estratégia, que aqui começa a ficar melhor, que é a alavancagem otimizada. O que é essa alavancagem otimizada? Vamos dizer que você tenha na sua conta R$ 1 milhão. Se você não tiver, adequa aí o comentário à sua realidade. Vamos dizer que você tem R$ 1 milhão na sua conta e você iria comprar um imóvel à vista. Você está fazendo a pior besteira da sua vida neste momento que estamos no Brasil, comprar um imóvel à vista. Você pode e deve fazer uma alavancagem com esse dinheiro. De que forma? Você vai utilizar apenas metade desse dinheiro. Você vai usar R$ 500 mil. E por que nós vamos usar esses R$ 500 mil? Esses R$ 500 mil, você vai utilizar ele como lance. Os outros R$ 500 mil, você vai deixar aplicado num fundo de renda fixa com liquidez diária. Por que isso? Porque hoje a taxa Selic, a liquidez diária, então a taxa básica de juros do Brasil, ela está 15% ao ano. Se ela está 15% ao ano, isso aqui está te trazendo um rendimento de 1% ao mês líquido. Então, esses seus R$ 500 mil aplicados num fundo de renda fixa, ele está te trazendo um rendimento mensal de R$ 5 mil. Esses R$ 5 mil, ele é suficiente
para pagar a sua carta de consórcio de R$ 1 milhão. Então, usando essa estratégia que eu estou te explicando, você compra o mesmo imóvel de R$ 1 milhão, mas pagando apenas R$ 500 mil. Olha que maravilha, você já imaginou comprar um imóvel com 50% de desconto? Então, você vai ter o seu imóvel de 1 milhão e você ainda vai ter R$ 500 mil guardados lá no banco, rendendo para você. Você está ganhando a valorização do imóvel, quem está pagando a parcela do consórcio é o seu próprio investimento e você está fazendo a multiplicação do seu patrimônio. Então, é muito interessante você entender isso que está assistindo esse vídeo, né? E se algum dos nossos franqueados te mandou esse vídeo para você assistir, entre em contato com ele, pergunte mais para ele como que você pode fazer isso. Então, hoje eu sou o Nielson Serrão, sou o CEO, fundador aqui da Biocasa, e estou trazendo esse conteúdo para você que está assistindo esse vídeo, e eu estou numa reunião aqui com os meus franqueados. Nós já somos uma rede nacional, onde nós estamos transformando o mercado imobiliário através de estratégias inteligentes. Então, se quem te mandou esse vídeo, entre em contato com ele agora e tenta entender. E olha que eu não expliquei as melhores estratégias ainda, né? Então, fica comigo aqui até o final desse vídeo que você vai entender como você pode usar as 3 melhores estratégias do consórcio. Porque até aqui qualquer vendedor de consórcio explica. Qualquer vendedor de consórcio vai te explicar que você pode fazer o consórcio, ir pagando o consórcio, e quando ele for contemplado, você compra um imóvel, coloca o imóvel para alugar, e você, no final, quem paga o seu imóvel é o aluguel. Mas isso qualquer um explica. Agora, essas estratégias que eu estou te mostrando é para você começar a potencializar ainda isso. Porque comprar um imóvel pronto é fácil. Agora, eu quero ver você encontrar uma empresa igual a gente, que, inclusive, de vez você comprar um estúdio pronto, um kitnet pronto, você pode construir os seus próprios kitnets com a gente. Já parou para pensar sobre isso? Mas vamos para outra estratégia aqui, que é a alavancagem financeira. Eu vou passar, né, toda essa jornada, aí no final a gente abre aqui para o Tira Dúvidas. Vamos em frente, pessoal. Alavancagem financeira, o que é isso? Eu não sei se vocês sabem, mas hoje um financiamento ele está pedindo uma entrada em torno de 20% a 30%. Né? Então, vocês estão tendo uma entrada de 20% a 30% no financiamento. Se você tiver um score muito bom, você vai ter ali 10% de entrada. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque uma carta contemplada, ela vale muito no mercado. Ela vale muito no mercado. Eu vou dar alguns exemplos aqui. De que forma? Você vai contemplar a carta. Como que você vai contemplar a carta? Você já entendeu, nós vamos te dar essa consultoria. Você vai usar lance fixo, lance limitado, lance embutido, tem várias formas. Nós vamos escolher os grupos certos para você. E, de uma maneira geral, você tendo isso, o nosso acompanhamento, ela vai ser contemplada. Nielson, mas se ela demorar 30 meses, 40 meses, 50 meses, tá tudo bem. Tá tudo bem. Porque o consórcio é bom. Se contemplar rápido, você vende a carta contemplada ou usa a estratégia de alavancagem de antecipação do tempo, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Se ela contemplar no meio do caminho, você compra um imóvel ou constrói um imóvel e coloca ele para alugar. E o aluguel paga o seu imóvel. E se ela demorar para contemplar e for contemplado lá no mês 100, 150, tá tudo bem também, porque todo ano a sua carta ela valoriza o INCC, a sua parcela aumenta e o crédito também aumenta. Desta forma, no final do período do consórcio, você recebe tudo em dinheiro na sua conta. Mas eu nunca vi um cliente nosso ficar até o final do período, porque as pessoas desistem no meio do caminho, não tem disciplina de pagar em dia seu consórcio. É importante vocês entenderem isso, né? Você que está acompanhando esse vídeo,
que essas estratégias elas vão ser ali um potencializador dos seus investimentos. Eu não estou falando que você tem que investir só em consórcio, que você tem que ter todo o seu dinheiro só em consórcio, ou todo o seu dinheiro só em imóveis. Ninguém pode colocar todo o investimento num único produto. O que eu estou te explicando é que a alavancagem patrimonial com imóveis ela tem que fazer parte da sua carteira de investimentos. Se hoje você não tem nenhuma cota de consórcio, investe na Bolsa de Valores, investe em fundos, investe em CDB, você está errado. Você também não pode ter todo o investimento só no mercado financeiro, ainda mais num país como o nosso, de uma estabilidade tão grande. Vamos seguindo aqui, porque a alavancagem financeira nada mais é do que você ter uma carta contemplada e vender ela no mercado com ágio. Ah, Nelson, mas o ágio é ruim? Não é. O ágio é bom. Lembra que a pessoa ia pagar uma entrada para o banco? Então, vou dar um exemplo aqui de uma carta de R$1 milhão, que eu gosto desse número aqui, porque você tem que fazer uma carta de, no mínimo, R$1 milhão com a gente. Ah, Nelson, mas vocês fazem cartas menores? Fazemos, meu amigo, minha amiga. A gente faz carta a partir de 100 mil. Fica tranquila, só para você já ir mentalizando que, sendo nosso cliente, você vai ter R$1 milhão em imóveis, né? Afinal, a gente tem esse método aqui, que é o método imóvel milionário. Bom, vamos lá. Esse R$1 milhão, vamos dizer que você pagou 30 meses. Você pagou R$150 mil nesse período. E você foi contemplado. Foi contemplado. Estou dando um exemplo de números para você entender. Essa sua carta de crédito, nós da Biocasa vamos vender ela pelo menos por R$300 mil. Pelo menos. Podemos vender um pouco menos, um pouco mais. Estou dando um número aqui para vocês entenderem o potencial da alavancagem financeira, a estratégia que a gente usa. Por que a pessoa pagaria R$300 mil para ter um crédito de R$1 milhão? É óbvio que ela pagaria, porque ela estaria dando essa entrada no financiamento. Então, se ela estaria dando essa entrada no financiamento, nada mais justo ela pagar para você. Ela vai pagar para você, em troca, você vai dar uma carta de R$1 milhão para ela, sem juros, na parcela. Uma parcela de R$1 milhão no dia de hoje, dia 25 de setembro de 2025, está quase R$14 mil. Então, ela trocar uma parcela de 14 por uma parcela de 6, por uma parcela de 5, você acha que ela não quer trocar? Qualquer pessoa quer trocar. Então, a carta contemplada sendo vendida no mercado é um negócio para dinheiro rápido. Isso aqui é dinheiro rápido. Eu não te aconselho a vender a carta contemplada, mas se você quiser vender, existe a possibilidade, nós fazemos isso para você. E eu vou te explicar nesta estratégia o porquê que você não deve vender a carta contemplada. Alavancagem de antecipação do tempo. Bom, vamos lá. Vamos passar para a próxima estratégia, que é a alavancagem de construção. O que é essa alavancagem de construção? Nós já explicamos anteriormente que é uma estratégia muito inteligente você fazer o consórcio, contemplar o consórcio, e quando você for contemplado, você compra um imóvel, coloca o imóvel para alugar, principalmente numa locação por temporada, o short stay, é o Airbnb, o Booking.com. Quando você faz isso, este imóvel consegue ter um aluguel que paga, né, a carta de consórcio e ainda te sobra um dinheiro. É muito interessante isso. Aí você faz de novo a operação, porque aquele imóvel já começou a se pagar. Mas, se você prestar atenção na alavancagem de construção, e é aqui que começam os diferenciais da Biocasa. Porque um vendedor de consórcio, um gerente de banco, ele não vai conseguir te ajudar com essa estratégia. Porque você não precisa comprar um imóvel pronto. Você pode construir o seu próprio imóvel, o seu imóvel comercial, o seu galpão logístico, o seu prédiozinho de kitnets, o seu prédio. Você pode construir o imóvel que vai ser colocado para alugar. Aí você potencializa muito a sua alavancagem. De que forma? Vamos lá. O mesmo R$1 milhão de crédito de consórcio.
Você já entendeu como contempla ele, não preciso ficar te explicando toda hora que nós vamos te ajudar em tudo isso. Beleza. Esse mesmo crédito de R$ 1 milhão, você poderia comprar alguns imóveis e colocar os imóveis prontos para alugar. Só que o que eu estou dizendo aqui é que você vai construir o imóvel que vai ser colocado para alugar. Pensa, todo mundo que constrói um imóvel, ele valoriza no mínimo 40%. Quando você constrói um imóvel, quando ele está pronto, ele valoriza no mínimo 40%. Então, quer dizer, Nelson, estou entendendo que agora o meu 1 milhão, ele vale 1 milhão e 400? Meu jovem, agora o seu 1 milhão de reais de crédito de consórcio que você usou para construir, inclusive na construção, você pode comprar o terreno e ir liberando o crédito do consórcio por etapas. Sim, você construiu com o dinheiro do consórcio. E você pode construir multifamiliar ou unifamiliar, logístico, comercial. Isso aqui vai transformar a sua cabeça quando você entender isso. Ah, Nelson, mas construir é muito difícil. Não é. Se vocês utilizarem os sistemas construtivos industrializados que tem dentro da Biocasa, usando produtos da biomassa do Brasil, steel frame, light wall, vocês vão realmente construir de maneira rápida e eficiente. Não precisa mais ficar sofrendo com mão de obra. E fica tranquilo que a gente resolve tudo isso para você aqui dentro, através da nossa rede de franquias que temos no Brasil. E já reforço, quem te mandou esse vídeo, depois agradece, porque isso aqui é informação privilegiada no mercado. Vai lá e toma um café com esse seu franqueado da Biocasa que te mandou esse vídeo. Ele está querendo realmente que você alavanque no mercado. Óbvio que em cada uma dessas etapas, nós temos a nossa comissão, nós temos o nosso lucro, mas você não nos paga nada diretamente. Os bancos que nos pagam, nós vamos construir para você e temos o lucro da construção. Fique tranquilo em relação a isso. Nós estamos aqui numa relação ganha-ganha. A Biocasa ganha dinheiro quando você, nosso cliente, ganha dinheiro com a gente. E eu vou explicar agora a última. Aqui você entendeu, né? Você multiplicou o patrimônio, aí você coloca para alugar. Vamos dar um exemplo aqui, antes de eu passar para a última, fazendo suspense. A última é melhor. Por quê? Pensa assim, você tem um crédito de 1 milhão que você contemplou em 30 meses, você pagou em torno de 150 mil, um pouquinho mais do que isso. Então, você investiu 150 mil, teve um crédito de 1 milhão, que agora ele vale 1 milhão e 400, que você só pagou 150 mil, e agora você vai colocar ele para alugar. Aí, quem vai pagar o seu consórcio é o aluguel. E no final do período de 15 anos, você está com o imóvel quitado, e quem pagou, e você só pagou 150 mil por ele. E quanto que ele vai valer no final de 15 anos? Que a média do Brasil, os imóveis valorizam em torno de 7% ao ano. Esse imóvel vai valorizar, vai valer pelo menos aí uns 6, 7, 8, 10 milhões de reais. E quem pagou ele foi o teu inquilino, o aluguel, você usando a estratégia de alavancagem de construção dentro da Biocasa. Ah, Nelson, mas é 150 mil, é um pouquinho mais, porque aí tem o reajuste da parcela por ano, tem alguns detalhes aqui. Eu só estou facilitando a conta para você entender o raciocínio da estratégia. Mas quando você entrar em contato com o franqueado que te mandou esse vídeo aqui, ou até mesmo com a nossa matriz, ou comigo nas redes sociais também, a gente está todo lugar aqui, nós temos que vender, né, pessoal? Então, aí vocês vão entender quanto que é o valor real, a gente tem uma tabela, uma planilha, a gente coloca tudo e calcula tudo isso para você. Não se preocupa com isso, que está tudo pronto dentro da Biocasa. Bom, vamos lá. Alavancagem antecipada do tempo. Essa é a que eu mais gosto. E quando eu entendi essa estratégia, isso transformou
transformou a minha maneira de pensar no consórcio, e eu comecei a pensar no consórcio como um investimento, pensei no consórcio como um investimento de longo prazo. Então, você que gosta de investir na Bolsa de Valores, você que gosta de investir no mercado financeiro, isso aqui vai transformar a sua vida. Porque não existe, pessoal, não existe você receber juros. Quem gosta do mercado financeiro, não existe você receber juros antes de você guardar o dinheiro. Então, para você receber os juros de 100 mil, você tem que ter os 100 mil investido. Senão, você não consegue receber juros de um dinheiro que você não tinha. Só que aqui eu vou te provar que você pode fazer uma antecipação do tempo, ganhando juros sobre juros de um dinheiro que você ainda não guardou. Isso, para qualquer pessoa do mercado financeiro, parece que é loucura. Não é. O consórcio é uma maneira de você antecipar o tempo e ganhar juros sobre um dinheiro que você ainda não guardou. E eu vou te explicar. Vamos lá. Por isso que eu falei que eu não gosto de vender carta contemplada. Não gosto de vender carta contemplada por causa dessa estratégia. Mas se você precisar de um dinheiro rápido, pode vender a carta contemplada, tá tudo bem, a gente ajuda você. Vamos lá. O que é isso? Você fez um consórcio de R$1 milhão. E esse consórcio de R$1 milhão, você vai ter uma parcela em torno de 5 mil. Estou arredondando aqui, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende da administradora, mas só para você entender. E vamos dizer que você foi contemplado no terceiro mês. Aniel, você está falando que eu vou ser contemplado no terceiro mês? Não, eu estou te dando um exemplo. Você pode ser contemplado no terceiro, no quarto, no 30º. É só para você entender o raciocínio. Mas aí você foi contemplado no terceiro mês. Você foi contemplado no terceiro mês. Então, você pagou R$15 mil nesse consórcio por enquanto. Né? Você pagou R$15 mil nesse consórcio por enquanto. Aí, o que acontece com você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo? Esse seu R$1 milhão, quando ele é contemplado, ele automaticamente ele começa a render. Quando você é contemplado, o seu crédito, não é o seu dinheiro, é o seu crédito, começa a render o CDI. O que é isso? É os juros básicos do Brasil. Hoje tem 15% ao ano. 15% ao ano. Então, você investiu 15 mil. Se você colocasse os 15 mil no fundo de investimento, você estaria ganhando 1% sobre os 15 mil. R$150, né? Maravilhoso. Você está ganhando 1% sobre os 15 mil. Só que nisso que eu estou falando aqui, você começou a ganhar 1% sobre R$1 milhão. Um dinheiro que você ainda não tinha conseguido guardar. Isso tem que ficar muito claro para você. Então, você vai começar a ganhar juros sobre juros, juros sobre juros, e você não precisa usar o consórcio. Obviamente que você não consegue sacar esse dinheiro. Você só vai conseguir sacar quando o grupo de consórcio acabar. Lá no final do grupo de 180 meses, 200 meses, você saca tudo em dinheiro. Durante a vigência do consórcio, você só consegue sacar esse dinheiro para comprar imóveis. Mas se o seu dinheiro está rendendo juros sobre juros, você não precisa ter pressa para comprar o imóvel. Você pode comprar o imóvel com calma, escolher com calma, usar a nossa assessoria para escolher as melhores oportunidades e comprar no tempo certo. Você precisa entender isso. E eu vou fazer uma conta com vocês aqui, usando uma calculadora, né, de juros sobre juros. Esse exemplo que eu dei para vocês aqui é um consórcio de 240 meses. E vamos dizer, igual a gente foi contemplado no terceiro mês. Poderia vender essa carta contemplada por R$1 milhão essa carta de R$1 milhão por 300 mil de ágio? Poderia. Mas você prefere 300 mil agora ou alguns milhões no final do consórcio? Vai depender da sua urgência. É você que vai escolher se você quer vender a carta, ou se você quer comprar um imóvel, ou se você quer deixar o dinheiro aplicado, ou se você quer construir
E tudo isso você tem dentro da Biocasa, você não precisa ir em outro lugar para fazer tudo isso. Então, eu vou fazer uma conta aqui de juros futuros, só para você entender. Esse R$ 1 milhão, aplicados em 237 meses, lembra que é um grupo de 240 meses, você só pagou 3 parcelas, você ainda vai ter esse dinheiro rendendo por mais 237 meses. Você não pode usar esses juros para pagar a parcela. Você vai ter que continuar pagando a parcela, mas é como se você estivesse fazendo um investimento mensal. É melhor do que investir em fundo de renda fixa. Então, você que está acostumado a investir em fundo de renda fixa, o consórcio é melhor. Consigo te mostrar porque você começou a ganhar juros sobre um dinheiro que você ainda não tinha guardado. Então, se a gente colocar o período de 237 meses a 1% de juros ao mês, no final do período, você não vai conseguir ver meu celular, eu vou parar a apresentação só para você ver meu celular. No final do período, você vai ter R$10.572.000. Será que valeu a pena vender a carta contemplada por 300 mil? Ou você ficar até o final do período com esse dinheiro aplicado? Isso é melhor do que previdência privada. Isso aqui é melhor do que qualquer coisa, pessoal. No final desse período aqui que eu estou explicando, você vai ter mais de 10 milhões de reais. Isso vai transformar a vida de qualquer pessoa. Nielson, eu posso fazer essa estratégia com uma carta de 100 mil reais? Pode, meu jovem. Comece com a de 100 mil, depois você compra mais uma e vai alavancando seu patrimônio no decorrer do tempo. Vai construindo patrimônio no decorrer do tempo. Bom, depois que você entendeu tudo isso, se você não entrar em contato com a pessoa que te mandou esse vídeo, você está perdendo tempo. Você minimamente tem que colocar o consórcio dentro das suas estratégias de investimento imobiliário e transformar a sua vida no decorrer do tempo. Espero ter agregado. Se esse vídeo fez sentido para você, nos acompanhe, compartilha, curte, coloca um comentário aqui abaixo. Estou te esperando. Um abraço.